Eu estou tentando ainda entender o que é que ele. O que é que está por trás do depoimento do ministro, né? Porque os argumentos que ele utilizou para afirmar que não houve prejuízo a nenhum eleitor e que foram operações focadas em cima do Código Brasileiro de Trânsito foram a partir do depoimento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, né? E pela forma como Alexandre de Moraes tratou, foi somente a palavra do diretor dizendo que não, foi tudo dentro da normalidade, que estava previsto, que foi uma ação contra a criminalidade e que ninguém teve prejuízo. E aí, assim, eu sempre gosto de ressaltar isso. Eu acho que é estratégia. Pronto, é isso, mas porque eu sempre gosto de ressaltar essa questão de que, quando a gente fala de uma figura como o ministro do STF, a gente espera que seja uma pessoa mais capacitada que cada um de nós aqui, inclusive, né? Pessoa que tenha mais qualificação para enxergar as nuances e o que está nas entrelinhas ali do que aparece ali de cilada no nosso dia a dia. Eu imagino que Alexandre de Moraes faça parte desse grupo de pessoas mais qualificadas que eu, que entendem muito mais da Constituição que eu, dos ritos legais do que eu. Eu, como leigo, achei estranho. Eu, como leigo, eu fiquei, pô, velho, estranho. Mas vou por essa linha que o mestre destacou, como uma estratégia, vamos esperar o jogo terminar e depois a gente vê o que é que vai dar. Eu acho que a estratégia, até lembrando que vocês falaram daquela vez, eu tava, curiosamente, você ter falado isso, eu tinha vindo preparado para cá para abordar isso, mas não sabia que você ia falar primeiro. E lembrando de vocês dois naquela questão de Lula, para dizer, ó, lembra que vocês falaram que era estratégia? Pois eu acho que agora é estratégia Sim. de não acirrar um cenário faltando 2 horas antes de uma decisão. Qualquer coisa que ele falasse agora poderia dar uma sinalização de invalidar as eleições. E isso não é nem um pouco interessante, considerando uma eleição que tem 156 milhões de pessoas aptas a votar. Então, e você acha mais que por acaso... Ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade. Assim, poderia ter falado de outra forma. Estou falando que ele falou da forma correta, não. Mas a forma como que ele falou e como eu interpretei, que é próximo a essa reta final do que você disse, que ele tentou no cenário de responsabilidade para não... até porque ele frisa nessa fala. Eu estava vendo essa live dele, essa coletiva dele, que falta 1h30 para terminar, vamos apurar, vamos ver tudo, teve esse cenário, não foi, ele fez dizendo, o voto vale para todo mundo, para A ou B, por mais que seja, o primeiro turno indicou onde A ganha voto e onde B ganha voto, então dá para simplesmente saber, dizer que não faz ideia onde tem voto de A e voto B. Claro que faz. Mas então, e ele sabe, e aí vai na parte que você falou. Ele é uma figura que sabe disso. Ele é o presidente, veja só, ele é o presidente do nosso período eleitoral. Ele tem a base para saber isso, total. Eu ficaria frustrado se não fosse estratégia. Como a gente falou do Lula agora. Eu fiquei frustrado com a semana seguinte. A semana seguinte não foi estratégia, então foi vacilo. Deixa eu te perguntar uma coisa que vai de forma complementar a essa informação. Que eu vi também algumas declarações, Fred também já pode dar a opinião dele aqui, que eu vi algumas declarações, como por exemplo do cientista político Alberto Carlos Almeida, se eu não me engano. Ele é autor também de um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, que é interessante. E a análise dele é de que essas operações podem tirar, no máximo, alguns milhares de votos, mas que não mudaria o rumo da eleição. E aí a pergunta complementar seria, você acha que faz parte também do conjunto de informações às quais Alexandre de Moraes teve acesso à compreensão particular dele, concordo também, de que esses votos não serão suficientes para mudar o resultado da eleição. Mas não pode minimizar. Eu acho que tem que haver um choque no sentido de surpresa, de ficar chocado mesmo, né? De dizer assim, como assim? Isso não pode ser mais, não, isso não tira tantos votos, isso não vai definir a eleição. Isso tem que ser tratado como acho que vem sendo tratado, como um escândalo. Isso não isso que você está falando é um atenuante sobre o resultado, que beleza, tomara que não influencie no resultado, que no final das contas, 500 mil pessoas não votaram e Bolsonaro ganhou por 2 milhões. Não tinha o que fazer. Ou então, o que Lula vença por 2 milhões, esses 500 mil que não votaram, beleza, ótimo, que
tomara que as pessoas que não puderam votar por causa do que aconteceu, que não influencie o resultado nem a favor de Lula, nem a favor de Bolsonaro. Tomara. Mas não pode ser minimizado, e não foi minimizado, tirando o presidente do TSE, né, como a gente está falando aqui, mas talvez por estratégia para não acirrar, mas eu acho que todo mundo assim, e tirando o nível de canalice supremo, que é o cara dar parabéns à PRF hoje, assim, essas pessoas são horríveis, pô. São pessoas horríveis. Assim, o cara viu que o cara falou assim, cara, parabéns PRF. São pessoas inacreditáveis, pô. É muito difícil, é muito difícil. Mas enfim, tirando essas pessoas, assim, uma grande maioria da sociedade se viu com revolta sobre isso, que é difícil que não tenha consequências. Uhum. Com o próprio presidente do TSE, se Bolsonaro ganhar, e com Lula, se ele vencer. Com Bolsonaro, eu duvido que aconteceu alguma coisa. Fred, sua visão sobre o todo. Celso, vamos lá, né? Eu vou começar da entrevista, né, de Alexandre Moraes. Siga um pouquinho a linha de que seja apenas uma estratégia cautelosa, seja uma estratégia para agir depois, seja lá qual for das duas estratégias, eu achei que foi estratégico, né? Ele queira ou não ali, ele é o presidente do TSE. A pessoa que ele precisaria colher as informações é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, e ele foi meio que formalista, né? Formal e formalista ao seguir os trâmites que lhe cabiam naquele momento. Ele também não pode fazer um pré-julgamento em minutos, em horas, não cabe a ele. Aí ele até explica isso, veja só, ele não pode partir do princípio de que aquilo é para prejudicar candidatura A ou B. Ele não pode, ainda que fique meio claro pela localização, ele cita que a PRF, que o próprio diretor, né, da PRF repassou que foram, né, apreendidas quantias em dinheiro das duas que em tese seriam usadas para compra de voto dos dois lados. Né, disse ele que o diretor apresentou isso. Então eu acho que ele foi formalista, né, cuidadoso, estratégico, mas não que seja uma estratégia para dar uma mordida depois, né? Eu acho que foi estratégico, nem que seja para deixar por isso mesmo, sabe? Para também não criar mais um factoide para o outro lado, sabe, Celso? Porque, queira ou não, Alexandre de Moraes também é alvo, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, né, de uma perseguição muito grande da O extrema efeito direita. talvez pudesse ser ainda pior, né? Exatamente. Se ele vai, já pensou, se ele não declara, estende a eleição até 8 da noite, declara prisão, né? Quanto a 2 dias atrás, quando estava ainda viva aquele engodo das rádios, né? Que a galera queria que adiasse a eleição. Então, assim, eu realmente acho que não teve uma impressão distante, lendo, né? De que não teve, assim, um dano de milhões e milhões de votos, né, para adiar uma eleição. Pode até ter tido, e a gente não sabe o que aconteceu dentro de cada cidade, a gente não tem acesso a tudo. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país de rincões, o Brasil é um país de muitas áreas inalcançáveis pelo Estado. Né? O Estado tem muita dificuldade. Né? Eu acho que tirando vacinação e eleição, né, o resto o Brasil não consegue atingir. Ter médico, por exemplo, é algo raríssimo, né? Ter acesso à defensoria pública. O Brasil só consegue alcançar sua população com vacinação e com eleição. Acho que são as duas coisas que o Brasil sabe fazer de melhor. Polícia de vez em quando, né? Rincão com o médico, o presidente vai dizer que o médico que estava lá nesse rincão não sabe de nada de medicina. É foda. Bizarro, né? Do mais médico. Então é isso, sabe? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Celso, algumas pessoas, além de cientistas políticos que você citou, dizem que parte dessa ação da PRF, tinha como objetivo instalar o medo, o caos. Não só as pessoas que eles pararam, mas aquelas que nem saíram de casa. Dizer, ó, tá fechado, não vai não, tá demorando muito. Tem um efeito para além de quem tá ali parado na estrada. Tem efeito, oxe, vou nada, mano, estão fechando a estrada. Porque, vê só, para você mora numa cidade distante. Fred, para mim é chato, Fred. Para mim é um parto. Exatamente. Fred, só para dizer esse número, eu tinha visto esse ano, você tinha falado isso. A gente tá alguns milhares. Quando o Celso falou milhares, eu fiquei calado, mas fui ver aqui. Em nenhum momento eu vi milhares não. Eu vi que a escala mínima é de 1 milhão. Assim, que não era coisa
não era coisa irrisória, desprezível, não. Um número pode ser imenso, o número de pessoas que podem ter sido afetadas por isso. Assim, a escala é muito grande, não é uma escala pequena, não. Não, mas veja só, foi aonde essa fonte do 1 milhão? Entre 1 e 3 milhões. Mas quem foi que falou? Isso foi na Globo News e tem a própria candidata, obviamente a campanha do Lula a favor, acho que Janones também tinha dito isso, tá? Claro que ele vai superestimar o número, mas só dizendo assim, ninguém está achando que é um número pequeno, não. Assim, o relatório foram 514 ônibus parados, né? O relatório. Ninguém sabe. Fred, mas não é só parados, não. Eu sei, é isso que eu acabei de dizer. Você acabou de falar que pessoas que de repente saíram de casa por isso, essa pessoa foi afetada. O número de pessoas afetadas não é o número de pessoas que foram paradas na Blitz, não. É o número de pessoas que atrasaram 1 minuto para fazer o que ia fazer por causa disso. E, assim, não sei quantas pessoas vão deixar de votar. Mas, enfim, a gente vai ter um número mais consolidado em relação à abstenção. E se a gente vai ficar vendo. A gente vai acompanhar as abstenções. Perfeito. Hoje a gente vai seguir acompanhando as abstenções, né? Lembrando que a gente, no último programa, eu estou aqui já com o site aberto, a gente tem aqui as abstenções do primeiro turno, né? Que o Nordeste ficou longe de ser... segundo turno de 18, Fred. Não sei se tu já consegue esse número fácil. Posso tentar. Que o Nordeste ficou longe de ser a região com maior abstenção no primeiro turno, tá? Isso. Ficou longe de ser. Isso, exatamente. Bom, mas para além de tudo que a gente está debatendo aqui, eu acho que é bem importante que a gente observe isso como um sintoma, tá? É um sintoma muito claro de onde a gente chegou. E a gente chegou num lugar que a gente não deveria ter chegado, tá? E aí eu estou falando da gente como sociedade, a gente como Brasil. Pessoas, tá, muito próximas a mim, que jamais temeram qualquer tipo de ameaça à democracia de fato, à República Brasileira, pessoas muito bem instruídas, pessoas muito bem fundamentadas, tá? Já começam a olhar com clareza a possibilidade de um golpe, de a gente sofrer um golpe, né? O que durante muito tempo ficava no campo teórico, de certa forma, dá para você colocar dentro de uma caixinha de alarmismo, apesar dos conceitos aí do alarmismo, saiu daquela coisa distante de, pelo que a gente observa ao redor do mundo, os golpes, os autogolpes, os regimes autoritários, eles se instalam principalmente nos cenários de segundo mandato, né? Porque o padrão no mundo todo é ter, no máximo, reeleição. Em alguns países, nem isso, né? Mas em algumas nações, no máximo, você vai ali para reeleição. Qualquer coisa que foge disso aí já vira um regime centralizado demais, personalista demais e paquerando demais com regimes autoritários. E é nesse cenário de segundos mandatos que a gente costuma observar os golpes. Então, a partir daí, pelas características de Bolsonaro, já era possível você falar em possibilidade de golpe, aventar isso aí, desde a campanha, desde que ele foi eleito, desde que todas as garantias que a sociedade tinha para colocar um traste desse no poder foram caindo, né? Sai Moro, tem interferência na Polícia Federal, a gente vê como Aras começa a agir, qual é o padrão de comportamento de Aras, e todo o aparelhamento que hoje a gente enxerga. Mas, ainda assim, muita gente tratou com distância, e eu respeito as pessoas que trataram com distância, até porque é importante a gente evitar um clima muito precoce de alarmismo, de pânico. Mas o fato é que, mesmo essas pessoas que sempre foram mais conservadoras em seus posicionamentos em relação à ameaça à democracia, hoje já observam tudo isso com muito mais preocupação. E aí, Fred, eu acho que talvez seja importante a gente analisar essas operações da PRF, independentemente do posicionamento de Alexandre de Moraes ou não, importante a gente enxergar como um sintoma de onde a gente chegou. Porque
Porra, ninguém nunca viu nada parecido, pô. Nunca. Nunca, pô. Qual é o próximo passo disso aí? Sabe? Qual é o passo seguinte? São viaturas, carro de combate entrando ali pelo Planalto, né? Invadindo o Congresso, decretando novos atos institucionais. Qual é o próximo passo disso aí? Aí a gente vai, não, mas sabe? Acho que hoje foi dado aí foi feita a nossa última tentativa democrática de evitar esse cenário, Fred. Que assim, o que acontece muito é que a gente vê, né, uma Venezuela, Nicarágua, né, sempre sendo citadas, né, do lado dos bolsonaristas como um risco, né, para o Brasil em caso de uma vitória, de uma nova vitória do PT. O PT ficou 3 mandatos e meio no poder e não houve nenhum nada. E assim, detalhe, repito, eu nunca votei no PT. Eu achava sim que Lula flertava com ideais, estilos, inclusive de se vestir, começou a ter uma comunicação muito parecida com a de Chaves. E um dos motivos que eu nunca votei no PT era realmente por perceber um certo flerte com nunca houve de fato, né? um certo flerte com o que acontece com a Venezuela, por exemplo. Além do flerte, assim, eram governos aliados, né? Governos próximos, governos que conversavam, que se protegiam, que se defendiam, né? Que negociavam. Negociações, inclusive. Errado, né? Não, isso sim. Não tá errado, de forma alguma. Veja, eu acho que o Chaves é um ditador e não deveria ter o tratamento que Gleisi, que parte do PT, dedica a ele. Não deveria ter. Eu considero ele um ditador. Tá? Então eu acho que ele deveria ser tratado como um ditador. Independentemente disso, você não tem que eu sei, mas ele não era tratado pelo governo. Mas ele não era tratado pelos governos Lula e Dilma como um ditador. Nunca foi tratado. Mas, enfim, nada no Brasil, absolutamente nada no Brasil, foi feito para que remetesse a uma Venezuela. Mesmo pelo quando contrário, Lula teve no pico de aprovação. Pelo contrário, STF sempre respeitado, PGR respeitada, lista tríplice respeitada, órgãos respeitados. E agora que a Venezuela e a Nicarágua são usadas como bandeira da extrema-direita, é impressionante como eles tomam e têm atitudes muito próximas. Primeiro, qual foi o primeiro passo de Chaves no golpe venezuelano? A militarização do governo. Qual foi o primeiro passo de Bolsonaro? A militarização do governo. Chaves só conseguiu o que conseguiu na Venezuela militarizando o governo. E Bolsonaro militarizou o governo. No Brasil, Fred, isso acho que já tem um ponto. Não sei como é na Venezuela. Vou falar do Brasil. Acabou bastante a ideia de preparação dos militares, né? E assim, a militarização do governo, com muita gente achando, não, esses caras são mais preparados, são usando políticos, são caras técnicos, caras que entendem. Acabou essa conversa mole. Eles são militares, né? Nem mais nem menos que isso. Um é civil, outro é militar, mas isso não faz com que a preparação daquela pessoa seja superior para tal cargo, não. Eu acho, na verdade, Bolsonaro ele manchou muito a imagem das Forças Armadas. Na verdade, muito mais do que a moral que ele deu, teve como contrapartida a perda da imagem cristalizada de uma entidade extremamente séria, extremamente capacitada. Eu acho que isso diminuiu, eu diria, consideravelmente, com as figuras que se aliaram a ele, claro. E aí o que é que acontece? Na Venezuela existe eleição, mas o que é que acontece na eleição? A polícia faz operações que impedem as pessoas de votar, presumindo que existe compra de voto, presumindo que se impede que são votos orientados, que são votos pré-definidos. O que é que aconteceu hoje? Exatamente a mesma coisa, com as mesmas justificativas. Porque o que mais tem a gente nas redes sociais dizendo ia ter compra de voto. Então assim, você está presumindo que pessoas mais pobres do Nordeste vendem os votos. Basicamente a fala do Leonardo Mello, Fred. Eu ia esperar você terminar para falar, mas eu vou falar porque você está dizendo exatamente isso e para você concluir, que é exatamente o que você está falando aqui no chat.
o Nordeste é a região que tem o maior número de analfabetos do país, infelizmente. E é a única que vota em peso no presidiário. Ponto. Será que o Nordeste sozinho está correto e as outras estão erradas? É esse tipo de visão que avaliza para essas pessoas Isso, o que aconteceu isso. hoje. Visão preconceituosa, né, Leonardo? Você é um preconceituoso. Claro que é, né? Muito Você é um preconceituosa. preconceituoso, tá, Leonardo? Você devia ter Exatamente. vergonha na sua cara, pô, de falar uma Até porcaria porque, dessa. até porque o Nordeste tem índices, né, bem interessantes de resultados de educação, de Enem, e uma sociedade com maior poder de leitura, já foi também mostrado isso, pesquisas que mostraram, o Nordeste é mais crítico. E, fundamentalmente, por que o Nordeste vota no PT? Porque o governo Lula melhorou a vida dos nordestinos. Por que o Centro-Oeste vota em peso em Bolsonaro? Porque o Centro-Oeste é foco de uma política de desenvolvimento de Bolsonaro. E o Nordeste é foco de uma política de desenvolvimento do governo Lula. E foi assim. Só Pernambuco teve refinaria, estaleiro, fábrica da Fiat e várias outras indústrias que, numa operação articulada muitas vezes pelo governo federal, trouxe para cá. E o mesmo aconteceu na Bahia, o mesmo aconteceu no Ceará, na Paraíba. Tá? E detalhe, nessa época eu não votava no PT e espero. Quer dizer, o que vai definir se eu voto ou não daqui a 4 anos é o resultado de hoje, o resultado dos próximos 4 anos. Mas eu não queria estar votando em Lula hoje. Eu não queria, não era o meu candidato para votar hoje, mas diante do Senado segundo turno ele se tornou. Eu não estou aqui batendo palma e aplaudindo tudo que Lula faz, não, mas ele se mostrou o único elo capaz de juntar uma frente democrática. Infelizmente ou felizmente, existiu essa figura no país. Eu defendi por anos que se criasse no país uma figura capaz de juntar FHC, Amoedo, Armínio Fraga, empresários, esquerda, direita. Eu imaginava que poderia haver uma figura do centro. Não veio. Essa figura foi Lula que teve capacidade de articulação para juntar todo esse universo no entorno dele